Agora, no jornal O Dia, aqui no jornal O Dia, redação no dia 26/4, isso foi dito ontem, né, pelo nosso ilustre deputado, Maia, Arthur Maia. Vou deixar bem claro aqui para vocês, nosso ilustre Arthur Maia. Não é nada demais alguém trabalhar até os 65 anos, diz Arthur Maia. Apesar da posição do relator para ser aprovada a proposta, pode passar por novas alterações. O relator da reforma da Previdência na Câmara do Deputado Arthur Maia, PPS da Bahia, ouviu aí, baianos? Disse nessa terça-feira não ver nada demais no fato de brasileiros, ainda mais funcionários públicos, terem de trabalhar até os 65 anos de idade. Idade mínima prevista na proposta para que os homens possam se aposentar. A declaração foi dada durante o bate-papo ao vivo na página oficial do Facebook da Câmara. Maia, ilustre deputado Maia. Primeiro, mais uma vez, eu vou querer deixar bem claro, porque vão ter muitos aí que vão falar: pô, seu cavalo, a reforma tem que acontecer. Velho, tem que acontecer. Não estou dizendo para vocês que ela não tem que acontecer. Só estou querendo transparência. Só quero que haja transparência. Assim como a Operação Lava Jato está lavando a alma dos brasileiros, né? Descobriu e tem descoberto poucas e boas, assim eu presumo que também essa CPI que está acontecendo, que vai acontecer, CPI proposta pelo senador Paim, descubra também realmente para onde vá os dinheiros. Se essa CPI trouxer a resposta que o problema da Previdência realmente, tão somente, é a perspectiva de vida do brasileiro aumentada, sim, realmente, doa quem doer, ela vai ter que ser realmente feita. Mas vamos lá. Ilustre Maia, seria normal, sim, seria normal, o trabalhador brasileiro trabalhar até os 65 anos. Não seria nada demais alguém trabalhar até os 65 anos de idade. Se esse trabalhador tivesse hospitais para atender às suas necessidades de saúde, coisas que os senhores não sabem o que é depender do SUS. Vocês conhecem Sírio-Libanês, então vocês não sabem o que é a vida de um trabalhador brasileiro. Seria normal, ilustre deputado, se o trabalhador não perdesse horas no trajeto trabalho-casa, casa-trabalho. Dados trabalhadores perdem mais tempo no deslocamento casa-trabalho do que efetivamente no seu trabalho. A sua jornada de trabalho já se inicia ao sair de casa, que muitos desses levam até, pasmem, 4 horas ou até mais para chegar até o seu ponto de trabalho. Seria normal, deputado Arthur Maia, o trabalhador trabalhar até os 65 anos de idade, se não faltasse emprego para esse trabalhador, se ele não tivesse lacunas para se empregar. Nenhum trabalhador brasileiro é preguiçoso. O trabalhador brasileiro não é um trabalhador preguiçoso. O que o trabalhador brasileiro quer é condições de sobrevivência. Aquelas condições previstas na Constituição, cláusulas pétreas, que não são seguidas pelos nossos dirigentes, que não são atendidas, que na verdade são maquiadas para dizer que atende a letra da Constituição. Esses são os pontos que faria com que o trabalhador suportasse trabalhar 65, ou que ele morresse dentro de um canteiro de obra trabalhando, deputado Arthur Maia. Acho que ele morresse dentro de um canteiro de obras trabalhando, mas que ele possa fechar os seus olhos ao morrer e dizer:
eu tive todo o amparo daqueles que foram eleitos para me amparar. Coisas que o brasileiro hoje não tem, nunca tiveram. Seria normal, deputado Arthur Maia, o brasileiro se aposentar aos 65 anos. Se seus filhos tivessem escolas públicas, faculdades públicas, o suficiente para atender a demanda, escolas de qualidade, ensino de qualidade. Seria normal, doutor Arthur Maia, o brasileiro se aposentar aos 65 anos, se o nosso país não tivesse uma das maiores cargas tributárias do mundo. Seria normal, doutor Arthur Maia, o brasileiro se aposentar até com seus 65 anos de idade, se a classe política brasileira assim o fizesse também. Seria normal, doutor Arthur Maia, o brasileiro se aposentar aos 65 anos de idade, mas que tivesse as mesmas regalias que os deputados, senadores e políticos brasileiros têm. Ou, se os deputados, senadores, governadores, presidente da República dependessem dos mesmos órgãos de assistência social que o brasileiro depende. Seria normal, doutor Arthur Maia, o brasileiro se aposentar aos 65 anos, se ele ocupasse o seu gabinete. Seria normal. Seria normal, doutor Arthur Maia, o brasileiro se aposentar aos 65 anos, se ele não tivesse que carregar determinado limite de cargas estipulados por algumas empresas fiscalizadas e atende ao requisito de 25 kg por pessoa e outros não. Determinadas cargas sobre suas cabeças. Coisas que a natureza humana... Vocês não estão estudando nem o critério físico do corpo humano para determinados tipos de funções, para ver se aquela determinada função, clinicamente falando, se o corpo do cidadão vai suportar aquela determinada função com 65 anos. E vocês estão se lixando se as empresas fecharem as portas para esses caras, porque nenhuma empresa vai querer que o seu funcionário morra dentro do seu canteiro de obras. Seria normal, doutor Arthur Maia, o brasileiro se aposentar dentro do seu gabinete, executando o seu tipo de trabalho. Bom, mas a culpa é do brasileiro que não correu atrás e não estudou. Será? Ou a culpa é do governo que não forneceu estudo de qualidade aos brasileiros e abriu as portas de ensino superior? Será que a culpa não é da cultura brasileira, entranhada no sangue desses políticos que aí hoje estão e que já passaram por essa casa onde o senhor hoje habita? Seria normal, doutor Arthur Maia, que a reforma da Previdência viesse, trazendo às claras todas as contas da Previdência, todos os destinos da Previdência. Que vocês citassem para os trabalhadores brasileiros que o dinheiro da Previdência não vai somente para pagar a aposentadoria dos aposentados, que é destinada para outros fins. Seria normal, doutor Arthur Maia, se a realidade do Brasil hoje pudesse ser equiparada à realidade de países do primeiro mundo. Se as ofertas de serviços sociais, se a oferta de educação, oferta de trabalho, oferta de saúde fosse como países do primeiro mundo. Quiçá que vocês não dessem nem isso de graça, mas que o poder de compra do dinheiro brasileiro tivesse, do dinheiro nacional, fosse o mesmo poder de compra, por exemplo, do dólar americano ou, quiçá, do euro. Se a realidade do Brasil fosse a realidade de um país de primeiro mundo, seria totalmente normal o brasileiro se aposentar aos 65 anos de idade. Atrelado a esses 65 anos, vocês me dizem que o brasileiro tem uma expectativa de vida, terá uma expectativa de vida de mais 18 anos.
faltando saúde, hospitais para atender essa população, alimento, emprego para ele poder se manter alimentado. Pois o brasileiro, na sua maioria das vezes, o que mal ele ganha é para se alimentar. Pagando a carga tributária que paga. Em tudo que se compra no país se paga imposto. O brasileiro viverá mais 18 anos após atingir 65 anos de idade. Eu digo para os senhores que determinadas classes de brasileiros ficarão centenários. Determinadas classes de brasileiros não chegarão a 60 anos de idade. E determinadas outras classes de brasileiros não atingirão só os 20 anos de idade, pois moram em locais de risco onde não tem segurança pública. Não que o cara seja envolvido em criminalidade, mas as condições de vida que ele tem só lhe proporciona morar naquele local. E sua vida fatalmente corre o risco de ser ceifada todos os dias. Seria normal, ilustre deputado Arthur Maia, o brasileiro se aposentar a 65 anos se nós estivéssemos vivendo nos Estados Unidos da América, ou quiçá, até mesmo na China. Canal Sabendo Fazer, trazendo informações para você.